Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso culto online. Eu quero te pedir que você chame aí seus parentes, sua tia, sua mãe, senta aí porque Deus tem uma palavra grandiosa para o seu coração. Então esteja com o seu coração aberto, tá? E aproveita também, já pega esse link aí e já envia para os seus amigos para que eles também possam ser abençoados através dessa palavra. De quem é esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que afasta todo temor? De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. De quem é esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que afasta todo temor? Esse amor que me escolheu primeiro? De quem esse amor que afasta quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és rei nesse lugar. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és rei nesse lugar. Pra sempre eu cantarei, tu és rei nesse lugar. Para sempre, Senhor, nós cantaremos, o Senhor é rei nesse lugar, Pai. Por isso, Deus, toma o teu trono, toma o teu lugar nas nossas vidas, Senhor. Seja entronizado através dos nossos louvores, Deus. E porque o Senhor reina, Deus, nós podemos cantar que o Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor nunca nos abandona, Deus, o Senhor está conosco, Pai. Mesmo em meio à fornalha, mesmo em meio à tempestade, Deus, nós não temeremos, Deus, porque Tu estás conosco, Pai. Muito obrigado, Jesus. Há uma graça se estou em meio a fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas,
fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Sob as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Bem-vindo ao nosso culto online. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente. A gente tem falado da série Ele Continua o Mesmo. Tem sido um tempo muito edificante, um tempo que a gente tem crescido, a gente tem aprendido a respeito de quem Deus é. E nesse momento eu quero pedir para você que está aqui pela primeira vez conectado com a gente, volte lá na nossa playlist, assista as outras pregações. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com você. Eu quero começar com aquela declaração que Deus fez por meio do profeta Malaquias, em Malaquias 3:6, onde ele disse: de fato, eu, o Senhor, não mudo. O nosso Deus continua o mesmo Deus. E não tem nada tão importante para nós, tão importante para o fundamento da nossa vida, podermos estar enfincados nessa rocha, enfincados nessa palavra de Deus, onde Ele está dizendo: eu não mudo. As circunstâncias podem mudar, a nossa vida pode mudar, tudo ao nosso redor, a gente pode ter uma tempestade pelo qual nós estamos passando nesse momento, tudo pode dar ruim. Mas
se nós estivermos enfincados, alicerçados no Deus que não muda, gente, nossas vidas vão ser muito mais estáveis, vão estar muito mais seguras. E eu quero então compartilhar com você, continuar compartilhando com você a respeito dessa mensagem. Eu creio que a declaração pela qual nós vamos ver, a declaração pela qual Deus se revelou, se mostrou para nós por meio da tua palavra de hoje, vai trazer muita paz no seu coração e também esperança e alegria. Então preste atenção no que eu quero compartilhar aqui com vocês. Bom, eu trabalho aconselhando pessoas, é uma das coisas que a gente faz. E você que é um cristão maduro, você que é um líder de grupo, você que é um cristão cheio do Espírito Santo, já deve ter aconselhado alguém biblicamente, às vezes alguma dificuldade ou luta que alguém está passando, e você deve ter ali sido usado pelo Senhor para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra às vezes de exortação. Você já deve ter sido usado por Deus para fazer isso na vida de alguém. E eu trabalho muito com isso, eu trabalho com pessoas, eu lido com pessoas, eu tenho que constantemente estar aconselhando, exortando, e isso é um trabalho de qualquer cristão, na verdade. Mas no meio dos meus aconselhamentos, muitas pessoas, eu já ouvi uma frase de muitas pessoas, e a frase é a seguinte: mas pastor, você não sabe o que eu passei ou o que eu estou passando, você não sabe aquilo que eu senti ou aquilo que eu estou sentindo agora. E é interessante, porque realmente quando a gente olha para a história de alguém, ou quando alguém está contando o que passou na vida, ou o que está passando na vida, e a gente de alguma forma tenta se relacionar com aquilo, a gente tenta se conectar com a pessoa de alguma forma naquilo que ela está passando. Às vezes é uma dor, às vezes pode ser alegria, a gente tenta de alguma forma se conectar com ela, para a gente poder falar de uma maneira mais profunda, de uma maneira que realmente ela ouça a palavra de Deus que a gente quer falar para ela. E é interessante que muitas vezes as pessoas falam isso: pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu passei. E é interessante porque isso é uma realidade. Nós não sabemos 100% o que cada um está sentindo, o que cada um passou. Inclusive, durante essa semana eu assisti um programa chamado A Batalha da Pesca. É um seriado, na verdade, onde alguns pescadores eles saem em alto mar para pescar. E é interessante que no meio desse seriado, um dos capitões, acho que fala, do barco, ele chegou lá e falou o seguinte. Ele começou a contar a história dele. Ele começou a contar como no passado, faz mais ou menos uns 4 anos da data lá que eles fizeram a filmagem, ele perdeu a filha dele. Se eu não me engano, tinha uns 10 anos quando ele perdeu a filha. E ele perdeu para o câncer. E ele começa a contar essa história, e conforme ele vai contando essa história, eu que sou pai e pai de menina, eu comecei de alguma forma a me conectar ali com ele, naquilo que ele falava. E, gente, que dor que aquele pai estava sentindo. Já tinham se passado ali naquela filmagem, eu creio que uns 4 anos, 4, 5 anos desde que a filha dele faleceu. Mas a dor que ele sentia, aquilo que ele passou, e a maneira como ele expressava a luta, o desespero, e depois a filha dele vindo falecer nos braços dele, isso mexeu muito comigo. E realmente, cada um de nós passamos por algo que as pessoas ao nosso redor muitas vezes não sabem que nós estamos passando. Eu li na semana passada, eu vi uma foto na semana passada onde tinha 2 famílias e estava escrito assim: fique em casa. E a primeira família, nessa foto, ela estava tirando selfie, o pai estava tirando selfie da esposa e da filha, e eles todos felizes, né? Fique em casa. E depois, do lado dessa foto, tinha uma outra foto onde o pai ele não estava segurando o celular, mas estava segurando um pote como se fosse um cofrinho e caindo uma moeda, e ele tentando achar mais dinheiro dentro desse cofrinho. E o filho, do lado da mãe, estava dizendo o seguinte: pai, eu estou com fome. E isso daí é algo que realmente está acontecendo hoje.
Enquanto para alguns é muito fácil ficar em casa, para outros a luta é muito séria. A luta é contra a fome, a luta é contra tantas coisas que muitos estão desesperados nesse momento. Então realmente nós não sabemos, muitos de nós não sabemos o que as pessoas que estão ao nosso redor estão passando. Nós não sabemos aquilo que as pessoas passaram no passado. Eu não sei o que você passou na sua infância. Eu, como seu pastor, que você está me assistindo agora, eu não sei as coisas, como você foi maltratado ou bem tratado no passado, como é que você está lidando com a situação agora, o que está passando no teu coração, na tua mente. Nem eu como pastor e nem as pessoas ao seu redor muitas vezes sabem disso, das coisas mais profundas, a não ser que a gente abra o nosso coração. Mas eu quero falar com você a respeito de uma declaração fantástica de Deus a respeito disso. O que Deus ele fala a respeito de quem Ele é para nós nesse momento é o seguinte. Eu quero ler alguns textos para você. Em 1 João 3,20 diz o seguinte: porque Deus sabe de todas as coisas. Você já parou para imaginar que aqui Deus está falando por meio do apóstolo João? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei de todas as coisas. Eu sou Deus que não sou soberano, que tenho todo o poder, mas eu conheço todas as coisas. Então, por mais que as pessoas ao nosso redor não conheçam o que a gente está passando, não saibam aquilo que está no nosso coração, não entendem muitas vezes aquilo que está passando na nossa mente, os nossos medos, nossos anseios, muitas vezes não conhecem e não entendem. Deus sabe, Deus entende. A gente tem uma outra declaração de Jó, que Jó fez. Jó 37,16, ele diz o seguinte: daquele que tem perfeito conhecimento. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Deus ele tem um conhecimento que é perfeito e não é falho como o nosso. Deus ele conhece os detalhes. Tem coisas que nós não conhecemos a respeito da nossa própria vida, a respeito das nossas próprias emoções, mas Deus conhece. Às vezes nós não sabemos lidar com as emoções, com a ansiedade, com o medo, com as coisas que têm brotado no nosso ser, mas Deus ele tem o perfeito conhecimento de cada coisa que está acontecendo no nosso corpo. Talvez você esteja doente nesse momento, talvez você foi diagnosticado com algo que trouxe medo, que trouxe muitas incertezas na sua vida, mas olha só, Deus ele tem um perfeito conhecimento do que está errado com o seu corpo. Deus ele sabe, por mais que os médicos não saibam. Deus ele tem o perfeito conhecimento. Deus ele sabe como vai ser o nosso futuro. Nós estamos num tempo onde a gente não sabe como vai ser o nosso futuro. Nós que moramos em Itabuna, a gente não sabe como vai ser daqui a um tempo. Nós não sabemos como vai ser o comércio de Itabuna, a situação econômica de Itabuna daqui 2 meses. A gente já tem visto e ouvido tantas empresas que estão fechando as portas por causa dessa crise, por causa dessa pandemia. E a gente não sabe, nós não sabemos como vai ser daqui para frente. Eu estava conversando com a Mari, a minha esposa, e eu estava falando para ela: amor, a gente estava num momento onde Itabuna estava crescendo. E agora, de repente, a gente está vendo que as coisas que estavam crescendo parece que agora estão andando para trás. Em vez de continuar prosperando e crescendo, parece que agora nós vamos dar alguns passos para trás e voltar talvez como era, ou voltar a ser um pouco pior do que nós estávamos andando. E isso de uma certa forma traz um pouco de angústia ao nosso coração, traz um pouco de tristeza para nós, porque nós queremos ver a cidade, o povo prosperando. Nós queremos ver aquelas pessoas que têm trabalhado duro, que têm, sabe, empenhado a sua vida, investido o seu dinheiro, ver essas pessoas prosperando, ver essas pessoas fazendo, não só prosperando financeiramente, mas em todas as áreas das suas vidas.
E nós então vivemos num momento de incertezas, mas Deus conhece todas essas coisas. Deus tem o conhecimento de tudo e de todos, um conhecimento perfeito. Salmo 147, 5 fala o seguinte: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Deus, o entendimento do Senhor é impossível de nós compreendermos. O conhecimento que Ele tem não é o conhecimento que nós temos. O nosso conhecimento é um conhecimento falho. Nós aprendemos as coisas, nós nascemos ignorantes e vamos aprendendo as coisas conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos estudando, conforme outras pessoas vão ensinando para nós. Deus já não é assim. O entendimento, o conhecimento, a compreensão de Deus das coisas é perfeita. Não tem nada para Deus que está oculto, não tem nada para Deus que fuja do conhecimento dele. É interessante porque eu gosto de consertar as coisas. E muitas vezes, na hora de consertar alguma coisa, a gente sempre se depara com uma situação onde às vezes a gente fala, não tem mais conserto, não tem como ir daqui para frente. E na verdade, naquele momento, é um momento de solucionar um problema para consertar aquilo que eu estou querendo consertar. Então o que acontece? Nós temos que aprender, correr atrás. O nosso entendimento é limitado. Nós sempre bateremos chegaremos no momento onde a gente vai ver o limite da nossa compreensão. E se a gente quer avançar, se a gente quer consertar alguma coisa que está quebrada, se a gente quer fazer algo que a gente chegou no limite do nosso conhecimento, nós precisamos aprender, nós precisamos estudar. Com Deus não. Deus, ele não precisa disso. Ele é o Deus que tem todo o conhecimento. Ele é o Deus que entende todas as coisas, que compreende perfeitamente todas as coisas. 1 Samuel 2,3 vai dizer que o Senhor é o Deus sábio, Ele tem toda a sabedoria. Ele não é só o Deus que tem todo o conhecimento e entendimento de todas as coisas, mas é o Deus que sabe aplicar tudo aquilo que Ele conhece. Ele sabe colocar em prática. Deus não está em crescimento. Deus é perfeito. Deus ele sempre foi, sempre será o mesmo. Ele não muda. E é interessante porque o que eu quero compartilhar aqui com você nesse momento, eu quero compartilhar com você Salmo 139. Esse é um salmo que para mim é um salmo muito querido. Eu gosto desse salmo. Porque ele fala, esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi, e o rei Davi, de uma certa forma, ele estava querendo mostrar, ele estava querendo provar a sua inocência, ou talvez essa não seria a palavra, provar a sua inocência, mas ele estava querendo, de alguma forma, olhar para o seu coração e entender que ele era inocente. Ele estava querendo entender, compreender se realmente não existia algo de errado com o seu coração. E é interessante porque ele começa o salmo e termina o salmo com declarações que são semelhantes. Ele fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele começa e termina com essa frase, mas no final ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. O que ele está querendo dizer aqui, pedindo para Deus, e a gente vai ver no decorrer desse salmo, é que o desejo de Davi era que Deus mostrasse para ele se existia algo oculto no seu coração, na sua vida, nas suas ações, nos seus pensamentos, que não agradasse a ele, que estivesse errado. Olha só, o pensamento, o entendimento de quem Deus é para Davi. O rei Davi aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus, o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Eu não consigo saber e discernir se existe algo de mal em mim, se existe algo de errado e que eu estou precisando consertar e que eu estou precisando mudar. E então ele pede, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quem conhece, ele está declarando: o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida melhor do que eu mesmo. E é interessante porque nesse salmo,
é onde a gente vê os 3 ones de Deus. O que eu estou querendo dizer? Talvez você já deve ter ouvido falar do Deus onipresente, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus. O que é isso? A onipresença de Deus é Deus estando presente em todo e qualquer lugar. E a onisciência de Deus fala de como Deus ele tem todo o conhecimento. E a onipotência é como Deus tem todo o poder e força. Então hoje eu quero mostrar aqui, como a gente já viu em algumas declarações, como esse Deus que nós servimos, esse Deus que quis se revelar a nós, ele se revela como Deus que conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas e ele está presente nas nossas vidas. Ele está presente na sua vida. Então vamos olhar esse salmo, eu quero ler para vocês o Salmo 139 do versículo 1 ao 6. Salmo 139, versículo 1 ao 6. Um minutinho. Diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. É interessante porque, pensando nas declarações que Davi está fazendo nesse instante, pensando nas declarações, nas afirmações que ele está fazendo a respeito de quem Deus é, ele começa mostrando que é algo muito mais pessoal. Ele não está fazendo simplesmente declarações vãs, declarações gerais a respeito de Deus. Ele não está simplesmente dizendo: Deus, o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, o Senhor é o Deus que tem todo o poder, o Senhor é o Deus que entende e o mais sabe. Ele não está falando isso apenas, mas ele inicia dizendo o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Preste atenção, porque essa declaração que ele está fazendo aqui é a seguinte: ele está dizendo: olha, Deus, o Senhor me conhece. Ele está dizendo o seguinte: olha, o Senhor é o Deus pessoal, é o Deus que anda comigo, é o Deus que se importa comigo, é o Deus que me conhece. Não é um Deus distante, não é um Deus longe, é o Deus que está aqui comigo, entende e conhece profundamente o meu coração. Ele não só conhece aspectos, como eu mencionei na mensagem passada, aspectos gerais de nós, como o fio da nossa cabeça que cai, ou fica branco, o nosso nome. Ele não só conhece esses aspectos, mas ele conhece as coisas mais profundas do nosso coração. Ele me conhece, é isso que Davi está dizendo. Então esse Deus que tem todo o conhecimento é o Deus pessoal. Eu quero que nesse momento você entenda que Deus, ele te conhece. Ele sabe as lutas, ele sabe as dificuldades, ele sabe tudo que você está passando. Ele sabe, ele conhece as lutas que você já passou. Ele sabe os abusos que você sofreu no passado. Ele sabe as mágoas, ele sabe as tristezas, ele sabe, ele entende, ele conhece todas essas coisas. Você não precisa temer o mal. Ele conhece, ele te conhece, ele conhece teu coração. Às vezes nesse momento você está sendo julgado erroneamente. Talvez tem pessoas falando mentiras de você. Eu quero dizer uma coisa: Deus sabe, Deus conhece quem você é. Deus conhece. É interessante porque nesse salmo, Davi, ele vai mostrar para nós, nesses versículos que nós lemos aqui, duas coisas interessantes a respeito desse conhecimento de Deus. Primeiro, ele não só fala que esse Deus é o Deus pessoal que me conhece, que te conhece pessoalmente, mas também ele vai mostrar pra gente que Deus, ele conhece as nossas ações.
Olha só, ele fala assim, olha, sabes quando me sento e quando me levanto, quando trabalho, quando descanso. Antes que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Então aqui, Davi, ele está mostrando o quê? Ele está falando, olha, o Senhor conhece todas as minhas ações. O Senhor sabe o que eu faço, o Senhor sabe o que eu vou fazer, o Senhor sabe aquilo que eu já fiz. O Senhor conhece as coisas boas que você fez e as coisas ruins que você faz, ou que você fez. Deus, Ele conhece cada detalhe. Ele sabe quando você está trabalhando e quando você descansa. Ele sabe quando você está triste, alegre. Ele sabe, Ele conhece todas as suas atitudes, todas as suas ações. Mas mais interessante, isso daqui é tremendo que ele falou. Deus, Ele conhece as palavras antes de chegar na nossa boca. Antes até mesmo do nosso cérebro raciocinar e passar para a nossa língua o que nós vamos falar. Ele já conhece. Antes da palavra chegar na boca, antes do cérebro ter o entendimento da palavra correta que nós vamos usar, Deus já sabia. Deus já entendia, Deus já tinha esse conhecimento, esse entendimento perfeito. Mas Ele não só conhece as nossas ações, como Ele conhece algo que é muito mais profundo. Olha o que Davi fala, ele fala o seguinte, ele fala, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Eu creio aqui que tem dois aspectos, não só o caminho que nós andamos, não só isso, mas aquilo que nos leva e nos faz andar pelos caminhos que nós andamos. Por exemplo, se agora nesse momento eu falo assim, eu vou para minha casa, existe alguma motivação, alguma razão por trás dessa decisão que eu tomei que vai fazer eu trilhar o caminho para minha casa. Então, o que eu creio que Davi está falando não é apenas os caminhos que nós andamos na nossa vida, os caminhos que nós percorremos na rua, as direções que nós tomamos na vida, mas Ele conhece as motivações que nos levou a andar pelos caminhos que nós andamos. Deus, Ele sabe a motivação de você escolher o emprego que você trabalha. Deus sabe a motivação no seu coração de você tratar o seu filho de uma maneira que talvez você não deveria tratar. Da sua esposa, a maneira de falar com ela. Ou Deus conhece as motivações do seu coração. E olha só, depois Ele vai acrescentar e Ele vai dizer o seguinte, de longe percebes os meus pensamentos. Ele é o Deus que conhece profundamente a motivação do nosso coração. Ele sabe o que está na nossa mente. Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe aquilo que move as nossas ações. Ele sabe a razão pelo qual você está assistindo esse vídeo. Talvez você está assistindo esse vídeo nesse momento, ouvindo essa pregação, cultuando a Deus, porque você na tua cabeça tem um entendimento. Olha, se eu buscar aqui, se eu fizer tudo que eu tenho que fazer certinho, Deus vai me abençoar. Talvez a sua motivação, sua maior motivação para buscar a Deus não é o teu amor por Ele, não é a compreensão daquilo que Ele fez por você e como você vive uma vida de gratidão a Ele, você ama Ele, você quer mais dEle, mas talvez você tenha buscado a Deus pelas coisas que Ele pode proporcionar para você. De como Deus Ele pode proteger a sua família, de como Deus Ele pode cuidar da sua família, de como Deus... E olha, eu quero te dizer, de uma certa forma não é errado a gente confiar em Deus para prover e cuidar, não é errado, a gente precisa confiar, mas o foco da nossa busca, a gente não busca Deus pelo que as mãos dEle podem oferecer para nós. Nós buscamos Ele porque nós queremos ver a face dEle. Nós queremos conhecer, eu quero conhecer esse Deus, eu quero entender, e essa é a razão dessa série. Ele continua o mesmo. A gente quer olhar para a história, olhar para a palavra dEle e entender que Deus, Ele é o mesmo. O mesmo Deus que agiu e continua agindo e sempre agirá no universo, na história humana. Deus é Deus.
Então eu quero que de alguma forma você entenda isso, que Ele conhece as motivações do seu coração. Ele conhece as coisas mais profundas da sua vida que talvez nem você ainda tenha um entendimento. Nem você compreende por que você sente o que sente, por que você faz o que faz, por que as coisas acontecem da maneira que tem acontecido. Deus, Ele sabe. Deus, Ele entende. Deus ele compreende isso tudo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Imagina esse conhecimento de Deus. Mas não só isso. Deus, Ele não só conhece. Olha, o rei Davi, ele não só está fazendo essa declaração. Deus, o Senhor, conhece todas essas coisas. Mas o rei Davi, ele faz uma outra declaração nos próximos versículos. Ele faz uma declaração onde ele começa a falar de como Deus, ele é o Deus que está presente. Ele não é o Deus que só tem o conhecimento, mas é o Deus que está presente. Olha só o que ele fala no versículo 7, do 7 ao 12. Ele diz o seguinte: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Desculpa. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Olha a declaração aqui de Davi. Fantástico a maneira que ele está falando desse Deus todo-poderoso. Provavelmente Davi estava passando por perseguição aqui. Para você que conhece a história do rei Davi, você vai saber que ele foi perseguido pelo rei Saul antes dele se tornar rei. E que ele foi perseguido depois que ele já era rei, ele foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão. E Davi teve que fugir dessas duas pessoas que tinham poder. Agora, eu fico pensando que provavelmente no meio disso tudo, Davi estava se questionando: será que eu estou fazendo algo de errado? Será que isso daqui é consequência daquilo que eu estou fazendo de errado? Então Davi, ele abre o coração dele diante do Senhor e ele está dizendo: Deus, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as minhas ações, o Senhor conhece a minha vida mais do que eu mesmo. Então sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Deus, me mostra se existe algo de errado. E agora Davi está dizendo: olha, não só esse Deus conhece, mas Deus, tu estás presente. O Senhor, eu não consigo fugir do Senhor. Nada pode me esconder do Senhor. Nada. As tribulações, as lutas, as tempestades da nossa vida, nada pode esconder a gente de Deus. Presta atenção, porque isso daqui é fantástico. Isso daqui é algo que tem que falar profundamente ao teu coração. Lá no teu passado, quando você estava sofrendo, às vezes na sua infância, ou às vezes em relacionamentos abusivos de marido, ou às vezes outros relacionamentos, outras tempestades, ou às vezes você, como aquela história daquele rapaz que eu contei que perdeu a filha para o câncer, talvez você perdeu seu filho, sua filha. Talvez nesse momento você perdeu o emprego e é aquela pessoa que está olhando no cofrinho e o filho está falando: estou com fome, pai. E você não tem como dar. E aquilo mexe profundamente com o teu coração, aquilo está falando, aquilo está doendo dentro de você. Eu quero te dizer uma coisa: olha, essas tempestades, essas circunstâncias, a maior escuridão que nós possamos estar, elas não são escuras demais para Deus. Elas não são escuras, elas não podem nos esconder do olhar de Deus e da presença dEle. Deus, Ele está presente. Deus, Ele esteve presente em tudo que você passou lá no passado.
Deus está presente nesse momento, agora, e Ele continuará presente na sua vida também no futuro. Olha só o que mais que Davi está falando. Ele está falando desse Deus que tem todo, Ele está presente em todo e qualquer lugar. E Ele não está falando da maneira que do que os panteístas pensam. Ele está falando dessa maneira. Ele está falando daquelas pessoas que pensam que o panteísta, por exemplo, pan significa todo, e theos, Deus. E o pensamento deles é o que então? É que Deus ele não só está em todo lugar, mas Deus, tudo é Deus. Tudo é Deus. Então você vai ver algumas religiões que vão quando, por exemplo, religiões onde quando eles saem de um ambiente, eles se prostram e reverenciam o ambiente. Não tem ninguém no ambiente, mas eles reverenciam. Por que eles reverenciam aquele lugar? Não é uma questão de respeito pelas pessoas, porque não tem ninguém lá, mas é porque eles entendem que existe uma divindade, que a divindade são as coisas. E não é esse pensamento, não é isso que Davi está mostrando, e não é isso que Deus está falando a respeito dele. Ele é um só Deus. Ele não é vários deuses, mas ele é um só Deus. E olha só que interessante, o que nós precisamos entender é que Deus ele não se divide para estar um pouquinho de Deus está aqui, outro pouquinho está lá na China. Não é isso também. Deus ele está 100%, a presença dele está 100% aqui nesse lugar onde eu estou, como também está 100% aí onde ele está. Isso é Deus. Deus ele tem esse poder. Deus ele não só tem o conhecimento, mas ele tem esse poder também de estar presente onde nós estamos. Então preste atenção nas dores, nas lutas, nos momentos de escuridão mais profundas da sua vida. Deus estava presente. E Deus está presente. Ele está aí com você. Talvez você não percebeu a presença dele, porque talvez você estava distante dele. A Bíblia fala, isso é interessante, ela fala o quê? Que olha, sem santidade ninguém verá Deus. Que os puros de coração verão a Deus. Quando Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, ele não estava dizendo apenas que lá no céu nós veremos a Deus, mas ele estava dizendo o seguinte: os puros de coração, aqueles que andam perto de Deus, aqueles que andam em santidade, aqueles que andam em obediência ao Senhor, aqueles que estão debaixo, em submissão à palavra dele, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e colocaram a sua fé em Jesus como o único Senhor das suas vidas. O que ele está dizendo é o seguinte, que essas pessoas, elas enxergam, elas conseguem compreender, elas conseguem experimentar a presença manifesta de Deus. Deus está presente em todo lugar. Nos lugares, a gente às vezes pensa que nos lugares mais obscuros, Deus não está presente. Talvez você pense que lá no prostíbulo Deus não está presente. Eu quero te dizer, Deus está presente. Deus está presente em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas. Mas muitas vezes nós não percebemos a presença dEle, porque Ele não manifestou a presença dEle. E muitas vezes Ele não manifesta a sua presença nos lugares onde nós estamos, porque nós não estamos andando em santidade. Porque nós não estamos atentos e sensíveis ao Espírito Santo. Mas Ele está presente. Mas olha a declaração que Davi faz. Ele está passando por angústia, ele está passando por muitas coisas no coração dele. E olha o que ele fala. Ele diz o seguinte. Ele fala assim, olha, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar... Olha o que ele fala, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Olha só, o que Davi está falando é que ele poderia tentar ir para os lugares mais difíceis de acesso. Nos lugares que são os lugares, às vezes, que poucas pessoas conseguem chegar, ou melhor, só os pássaros conseguem chegar. Às vezes, nos picos
mais altos nós podemos poder. É o que ele está dizendo, eu poderia tentar me esconder lá, mas olha só, Deus, o Senhor é o Deus não só presente, o Senhor é um Deus não só que tem todo conhecimento e vai saber que eu estou lá, mas o Senhor é o Deus pessoal que cuida de mim e mesmo naquele lugar tão longe, tão distante, tão difícil acesso, mesmo ali, a sua mão direita, a sua mão poderosa. Quando ele fala de mão direita, e quando a Bíblia fala de mão direita, ela está falando de uma mão de poder, de majestade, aquele que tem domínio. Ele está dizendo, a sua mão, o Senhor que é todo poderoso, mesmo ali, o Senhor vai me guiar. Talvez você está precisando de direção de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, olha, foi Deus que te guiou até aqui, e Deus ele vai continuar te guiando. Não importa o que você está passando, é Deus que te sustentou lá atrás, e é Deus que vai te sustentar agora. Olha para Ele, olha para essa mão poderosa, porque Ele é o Deus que conhece a sua vida, Ele é o Deus que está presente. Então é Ele que vai cuidar, é Ele que tem cuidado. Não fique pensando que é você que tem cuidado até agora, até hoje da sua família. É Deus que tem cuidado dos seus negócios, da sua vida, dos seus relacionamentos. Se prostre diante daquele que realmente tem o poder, a glória e majestade. Se prostre, chore, busque, clame por Ele. Mas olha que interessante, porque ele fala assim, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão. E o que ele está dizendo, mesmo que pareça que tudo, que eu não tenha mais luz, eu não tenha mais rumo, eu não tenha mais direção, que as trevas me cobriram. Você já deve ter entrado num quarto muito escuro, onde não tinha nenhuma iluminação. O que acontece? Acontece que a gente sai trombando com tudo. A gente vai tentando assim, apalpar as coisas para a gente não bater. Porque lugar de trevas é um lugar onde a gente não tem luz, a gente não tem visão, a gente não consegue ter direção, a gente bate, a gente sente dor, é muita luta. Enquanto em meio à luz a gente pode correr, em meio às trevas a gente tem que andar devagarzinho. E talvez as trevas podem até te encobrir, e talvez você está num momento onde você não está correndo como você gostaria de correr. Eu posso dizer pessoalmente isso para vocês. Existem coisas no meu coração que eu gostaria de estar fazendo muito melhor. Existem situações que eu gostaria de estar fazendo muito melhor. Como vocês sabem, eu sou pastor, eu cuido de pessoas, mas agora eu tenho passado por um momento onde eu não consigo cuidar da maneira que eu gostaria de cuidar de pessoas. Eu não consigo estar presente como eu gostaria de estar presente. E isso, no meu coração, traz um pouco de frustração, traz tristeza ao meu coração de não poder estar com você, tão próximo às vezes da luta que você está passando. E isso traz dor. Eu gostaria de, nesse momento, pensando nas coisas que Deus gostaria de fazer na minha mente. Eu gostaria de estar correndo. Mas agora é um momento onde a gente está tendo que ir devagarzinho nesses aspectos. Mas você sabe o que é fantástico? É o que Davi fala aqui. Ele fala assim, olha, mesmo que as trevas me cubram, me encubram, façam com que eu não tenha rumo, eu não tenha visão de nada, parece que ali vai ter morte. Ele fala assim, olha só, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, nem os piores momentos da minha vida podem me afastar da sua presença. Nem as trevas podem me esconder do Senhor. Porque mesmo as trevas, mesmo as lutas, as circunstâncias que eu passo, para o Senhor, para mim, eu não enxergo nada, mas para o Senhor é luz. Esse é o Deus que nós confiamos.
É o Deus pelo qual está presente até as trevas. Se faz luz para o nosso Deus. Escreva aí, manda essa mensagem para alguém. Fala assim, olha, para o nosso Deus, para o meu Deus, até as trevas, ela se faz luz diante do meu Deus. O meu Deus, as trevas que eu estou passando não é suficiente para encobrir eu dos olhos do Senhor, da presença do Senhor. Sabe, que isso seja enfincado no seu coração hoje, esteja no mais profundo do seu coração. Isso é a palavra de Deus, é o que a palavra fala a respeito de quem Ele é. Você pode confiar na palavra dEle. Eu quero deixar aqui para nós, nesse momento, algumas aplicações. E uma primeira aplicação que eu quero deixar aqui é o seguinte: é que sabendo que Deus, Ele conhece todas as coisas, está presente conosco em todos os momentos da nossa vida, desde o passado, presente também no futuro, é que a gente pode ter conforto, calma e segurança. Olha que Deuteronômio 2,7 fala o seguinte: pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Aqui nós vemos uma declaração a respeito de como Deus ele estava cuidando do povo dele no deserto. 40 anos andando no deserto. E olha só a declaração: Ele sabe que andas por este grande deserto. Talvez você está no deserto hoje. Talvez é um momento onde você está no deserto, mas eu quero que você entenda e ouça essa declaração. Olha, durante esses 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Nada, olha, Deus é quem provê. Entenda isso. Eu creio que a gente fala muito a respeito da provisão de Deus. Nós cristãos, a gente fala muito disso. Deus provê, Deus provê. Mas você sabe que talvez nesse momento, nessa temporada da nossa vida, o que Deus está querendo realmente mostrar para nós é a realidade daquilo que nós falamos muitas vezes. Talvez Deus está querendo ensinar para você nesse momento que Ele realmente é o Deus que provê. E talvez Ele está querendo mostrar para você que vai muito além do que palavras. Vai muito além do que dizer Deus provê. Vai muito além disso. Eu tenho inúmeras histórias de como Deus sempre proveu. Para mim, para minha esposa, para nossa família. Nunca faltou nada. Eu lembro em momentos, falando em questões financeiras, momentos que a gente estava no campo missionário, era sempre, a nossa situação financeira era muito instável. Por quê? Porque a gente dependia de muitas pessoas e igrejas. E infelizmente, algumas igrejas e pessoas, eles pensam, o que acontece? Quando as coisas apertam, a primeira coisa que eles vão fazer, a primeira verba que eles vão cortar é a do missionário. E sabe o que acontecia muitas vezes? Acontecia que no fim do mês faltava uma quantia grande. As pessoas às vezes parece que esquecem que o missionário precisa pagar a conta e comer. Mas eu vou te dizer uma coisa, às vezes faltava uma quantia para pagar uma conta, para a gente fazer uma compra para pagar uma conta ou fazer uma compra de supermercado. Mas você sabe uma coisa? Deus, Ele mandava de algum outro jeito. Alguma coisa acontecia. Deus mandava de outro país, Deus mandava de onde fosse, mas Deus mandava. E talvez Deus está querendo mostrar para você que Ele é o Senhor. E Ele sabe o que está passando dentro da tua casa, Ele sabe o que tem na tua geladeira. E talvez o que Ele está querendo de você é que você peça, fala assim: Pai, o Senhor sabe o que tem na minha geladeira. O Senhor sabe que talvez essa é a minha última refeição com a minha família. E a gente está precisando de um socorro. E talvez Deus vai usar alguém para levar uma cesta básica. Talvez Deus vai fazer alguma coisa que você vai perceber e aprender na prática esse poder, essa graça, esse Deus que está presente, esse Deus que sustenta a sua vida. Confie nele. Ele está querendo talvez mostrar isso. Olha, 40 anos do povo no deserto. 40 anos não é pouco tempo, não.
E olha, nunca faltou nada. Deus sempre esteve com o povo dele. E eu quero dizer, Deus sempre estará com o povo dele. E Deus, ele vai cuidar do povo dele. Dos seus filhos, ele cuida. Olha só, então, pensando nisso, você pode ter conforto, confiança e segurança de que ele cuida de nós. Olha só, a segunda prática, aplicação que eu queria deixar para você é que quando nós entendemos que Deus sabe, que Ele conhece todas as coisas, é que isso deve nos impulsionar a viver uma vida justa, uma vida reta, uma vida certa. Olha só que interessante, porque Hebreus 4:13 ele fala o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: olha, não tem nada na terra, não tem nada que possamos fazer que Deus não veja. Não tem nada, tudo está descoberto e exposto para Deus. Os piores, as coisas mais terríveis que você já fez na sua vida, Deus conhece. As coisas mais terríveis que você já pensou, Deus conhece. As motivações mais horríveis do seu coração, Deus conhece todas. E Deus conhece todas as coisas boas. Ele conhece todas as pessoas que você ajudou. Ele conhece todas as vezes que você se doou pela obra dele, que você se entregou pela obra dele, por amor a ele. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece você que é mãe. Ele conhece o esforço que você tem tido para criar os seus filhos no caminho dele. Ele conhece as lágrimas que você libera pelos seus filhos, em favor deles, diante de Deus. Ele conhece. Ele está presente com você nesses momentos. Ele conhece as lágrimas que você derrama pelo teu marido que ainda não é cristão, ou pela tua esposa que ainda não conheceu, não teve um encontro com Jesus. Deus, Ele conhece o tanto que você tem falado, anunciado a palavra dEle. Ele conhece, Ele sabe. E olha só, um dia todos nós estaremos diante dele para prestar contas disso. E olha só, existe uma realidade aqui. Quando a gente escuta, lê esse salmo, onde está falando que nada é oculto para Deus, não podemos nos esconder dele, isso às vezes pode trazer um medo para nós. Um temor de falar assim: cara, ele conhece todo o meu coração, ele conhece as piores coisas que eu já fiz. Mas Deus, ele não quer que você tenha um relacionamento com ele de terror, onde você olha para Deus, você teme ele, você tem um medo, como se ele fosse o Deus mau que pune e acaba com tudo. Não é assim. Olha a resposta de Davi a respeito do entendimento que ele tinha de tudo isso, de como Deus ele tinha compreensão de tudo na vida dele. Ele falou o seguinte: olha, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Ele não tinha medo e terror daquilo que Deus conhecia dele, do profundo coração dele. E olha, Davi tinha muita coisa de errado no coração dele. A gente vê na história, Davi, ele cobiçou uma mulher, ele procrastinou, cobiçou uma mulher, ele fez um monte de coisa de errado. E depois disso, ele acabou matando um homem. E gente, muita coisa aconteceu na vida dele. Muita coisa. E o coração, e é interessante porque a Bíblia, ela tem isso, ela fala a realidade da vida. Ela não pega e exalta uma pessoa na Bíblia como se a pessoa fosse a pessoa mais perfeita. Não, ela fala a realidade dessas pessoas que foram usadas grandemente por Deus, mas também como elas eram imperfeitas, pecadoras, e também a consequência de todo o mal que eles fizeram. Mas mesmo assim, Davi ele ainda olha para tudo isso, ele não tem esse terror de Deus. Pelo contrário, ele fala: Deus, como seus pensamentos, como esse entendimento que o Senhor tem, é maravilhoso demais.
Ele enxergava como bênção. E eu quero que você enxergue como bênção. Eu não quero que em nenhum momento você obedeça a Deus porque você tem medo daquilo que Ele vai fazer. Apesar de que saber que nós seremos julgados deve sim nos impulsionar. Saber que Deus conhece todas as coisas deve fazer com que a gente ande em retidão, deve nos ajudar nisso também. Olha só, obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. Isso é Salmo 119, 168. Ele está falando o quê? Olha, o Senhor conhece todos os meus caminhos. E porque o Senhor conhece todos os meus caminhos, eu quero andar em retidão. O Senhor conhece. Mas olha, o mais importante é que nós andemos em retidão e em justiça, da maneira certa. Porque nós admiramos a Deus, porque nós amamos a Ele. Porque quando a gente está num relacionamento de amor profundo e eu não quero desobedecer. Pelo contrário, eu quero viver em um amor cada vez mais profundo com Ele. Mas tem uma terceira aplicação que eu quero fazer para vocês. Para o cristão, existe algo que é ainda mais pessoal. Quando a gente fala de Deus, de Deus estar presente, para o cristão é um nível além disso. Para você que confessou Jesus como Senhor da sua vida, se arrependeu dos seus pecados, olha, para você é um nível ainda mais profundo da presença de Deus. Por quê? A Bíblia fala que todo aquele que confessa Jesus como Senhor, se arrepende dos seus pecados, entende que está longe de Deus por causa dos seus pecados, pelo mal que existe dentro de todos nós. E coloca a sua fé em Jesus como aquele único que pode nos salvar dos nossos pecados, que pagou um alto preço pelos nossos pecados. A Bíblia fala que Ele coloca o Espírito Santo para habitar no nosso coração. A Bíblia fala que com a vinda de Jesus, não só em Mateus, ali no início de Mateus, como também Isaías, o profeta Isaías profetizou a respeito disso em Isaías 7,14. Ele falou que Deus mandaria o Filho dele, Jesus Cristo, e ele seria o Deus conosco, Deus Emanuel. Quando Jesus veio, ele era o Deus conosco. Não só essa presença de Deus, mas olha só, quando Jesus ele vai embora, ele fala o seguinte, olha, eu vou mandar o meu Espírito para estar com vocês. Eu vou embora, vocês não vão ter eu presente aqui de forma física, mas eu vou dar o meu Espírito para vocês. E olha só, hoje eu estou do teu lado, mas o Espírito Santo vai estar dentro de vocês. A minha presença vai ser muito mais intensa na vida de vocês. E ele fala o seguinte, João 14,17 fala assim, e o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o mundo não pode recebê-lo. Aqueles que não creem em Jesus. Se você está nessa posição, talvez se você ainda não confessou seus pecados a Deus, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, olha, você não pode receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem a ver, ele vem para aqueles que entenderam e compreenderam e se submetem ao que Jesus fez por nós. E olha só, então por isso que ele fala, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Preste atenção, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus estava dizendo que, olha, a minha presença com vocês vai ser intensa, vai ser profunda. E é isso que está acontecendo aqui. Para você que é um cristão, eu quero dizer, olha, a presença de Deus na sua vida é muito mais profunda. E você tem que olhar para a tua vida e pensar o seguinte, olhar na tua casa e falar assim, será que a presença do meu Deus, será que as pessoas dentro do meu lar, a minha vizinhança, vê e percebe essa presença de Deus na minha vida? Será que eles entendem e vê que eu sou uma pessoa diferente, não porque eu sou bom o suficiente, não por causa dessas coisas, mas porque Deus, o próprio Deus colocou o Espírito dele para habitar em mim? Será que as pessoas veem que eu sou um embaixador, aquele que anuncia, aquele que proclama o reino de Deus? E para você,
que talvez ainda não é cristão. Talvez você está assistindo pela primeira vez e você está ouvindo desse Deus que conhece você, desse Deus que está presente, sempre esteve presente e continua presente na sua vida nesse momento, e é Ele quer cuidar de você. Talvez você ainda não experimentou esse cuidado, essa presença manifesta de Deus, porque você está longe dele. E talvez hoje Deus está falando ao seu coração: olha, vem, filho, filha, vem e tenha um relacionamento comigo, me busque mais. Talvez nesse momento Ele está dizendo para você, aí no fundo do teu coração: olha, se arrependa dos seus pecados diante de mim. Me confessa como o Senhor da tua vida. Me conheça, estabeleça a sua vida no alicerce que é firme e verdadeiro e que não muda como as circunstâncias mudam. Talvez você que é cristão precisa fazer essa declaração também aí no seu lar. Talvez nesse momento, você que é pai, pode juntar a sua família e orar junto e dizer: Deus, nós não temos, a gente tem ficado louco com todas as notícias, com tudo que tem acontecido ao nosso redor, mas nesse momento nós queremos declarar que o Senhor não muda, o Senhor conhece todas as coisas, sempre conheceu, e o Senhor está presente, o Senhor está aqui com a gente, e do mesmo jeito que o Senhor cuidou do teu povo 40 anos andando no deserto, se a gente andar nesse deserto por 40 anos, nada vai nos faltar. Declara isso aí na tua casa. Deus, Ele está presente, está cuidando de vocês. Olha para Ele. Olhe para Ele. Eu quero orar com você que nesse momento está falando assim: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero recebê-lo como Senhor da minha vida, como Salvador. Então abaixa a sua cabeça e ore comigo nesse momento. Pai, muito obrigado porque a sua palavra é viva. Muito obrigado por falar comigo por meio da sua palavra. Hoje eu reconheço que sou um pecador, que tenho vivido longe do Senhor, que tenho buscado os meus próprios prazeres, o meu próprio caminho, que eu não tenho me submetido à sua palavra. Por isso hoje eu peço perdão pelos meus pecados. E peço que o seu Filho seja o Senhor da minha vida. Eu confesso que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. É o único que pode me salvar. E eu peço, Deus, que o Senhor me ajude a viver uma vida profunda e íntima com o Senhor, confiando em Ti e fundamentando os meus pés naquelas declarações de que o Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor está presente na minha vida, que o Senhor está presente em todos os lugares. Pai, que eu possa estabelecer a minha vida em Ti. Me encha com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você também, que está passando por lutas e lutas. Eu quero pedir para Deus, em nome de Jesus, guardar o teu coração. Pai, guarda o coração daqueles que têm lutado profundamente, daquelas famílias que estão passando por pouco. Talvez, ó Deus, o Senhor está querendo ensinar aquilo que o Senhor ensinou para Paulo. Onde Paulo fez aquela declaração: tudo posso naquele que me fortalece. E aquela declaração que ele estava fazendo ali naquele momento, Pai, foi uma declaração porque ele já tinha passado por riquezas, mas também ele passou por pobrezas, ó Deus. Ele passou por momentos onde ele não tinha o que comer, ele passou por momentos onde ele não tinha nada, mas ele depois de tudo isso, ele pôde declarar que tudo ele podia no Senhor, porque é o Senhor que cuida, é o Senhor que sustenta. E eu peço a Deus que no meio de tudo que cada um tem passado, dessa escuridão que talvez tem cobrido a vida de muitos, que todos possam sair dessa temporada e posso olhar para trás e falar: hoje eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Pai, em nome de Jesus, acalma os corações.
que haja conforto, segurança, confiança, Deus, em cada um. Em nome de Jesus, ó Deus, todo pai que está angustiado, toda mãe que está com o coração machucado, todo filho que passou por abuso, passou por coisas terríveis no passado, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Teu Espírito Santo produza cura nos seus corações. Que o Seu Espírito Santo conduza, que Deus, a Tua presença seja real na vida de cada um destes, ó Deus. E que eles possam experimentar o Seu guiar, a Sua presença manifesta junto com eles, ó Deus. Em nome de Jesus, que Deus, o Seu povo, saia dessa pandemia, Deus, testemunhando que eles conhecem mais o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e que você passe por esses momentos experimentando essa presença gloriosa de Deus e descansando, sabendo que Ele sabe de todas as coisas e Ele está presente com você e com a sua família. Deus abençoe. Então, você que ficou até aqui com a gente, creio que Deus realmente falou ao seu coração. Então, se você foi abençoado e foi tocado e recebeu Jesus no seu coração, queria pedir que você entrasse em contato conosco. É só clicar na descrição do link desse vídeo aqui e entre em contato com a gente está aqui para poder ouvir você e receber também as suas palavras, tá bom? Eu queria aproveitar também e agradecer a toda a família IBAN que tem contribuído, que tem ofertado. Sabe de uma coisa, muitas famílias têm sido abençoadas com sua oferta, tá? Você também que tem já ofertado também com os alimentos. Olha, muitas famílias também estão sendo impactadas com esse alimento, sendo abençoadas. Então continue fazendo isso, porque vocês estão fazendo diferença na vida de muitas famílias. E se você que ainda não tem contribuído, que não tem participado, participe com a gente. Seja um agente abençoador dessas famílias também, tá bom? Então continue ofertando. Estará passando aqui na tela a descrição aqui da conta bancária para você poder fazer essa ajuda, tá bom? Então Deus te abençoe e tenha uma boa semana.